Olá, eu sou Karina Chiarato, sou terapeuta sistêmica e hoje o tema é repetição de padrões nos relacionamentos. Muitas pessoas já puderam perceber que essas repetições de padrões ocorrem com elas e isso acaba formando, né, uma sequência de repetições nesses relacionamentos que vão acontecendo ao longo da vida. Mas se alguém ainda não percebeu que isso está acontecendo no seu sistema, pode ser que você esteja vivendo uma repetição de padrão e você não tenha percebido. Então eu vou trazer ao longo desse vídeo alguns exemplos e algumas situações que vão auxiliar, nesse momento vão fornecer embasamentos para que você compreenda o que é e para que você possa ressignificar essas situações que estão acontecendo. Independentemente da área que a gente possa observar ou analisar, percebemos essa repetição de padrões em todas elas. Pode ser na área da saúde, na área financeira, na área de convívio com amigos. Mas nesse caso específico, hoje, nós estamos fazendo essa abordagem dentro dos relacionamentos. Então, esse vídeo destina-se especificamente às questões de relacionamentos amorosos. Então, para começar a explicar o que acontece com as pessoas, eu denomino como fidelidade oculta inconsciente. É como se as pessoas estivessem presas a algo que não permite que ela se mova. Fenomenologicamente falando, né, eu acesso o lugar de um membro desse meu sistema de origem, que é composto pelos meus pais, meus avós, meus bisavós, e dentro desse sistema, muitas vezes eu assumo o papel de uma outra pessoa e eu passo a me identificar, eu passo a seguir, né, essa fidelidade oculta e inconsciente, não percebo e isso vai passando de geração para geração e a gente começa a perceber, né, que eu não consigo me movimentar, eu não consigo tomar as decisões que eu gostaria de tomar. E então essa repetição de papéis, repetição de padrões, nós conseguimos ver quando então essa pessoa que assume o lugar dessa outra, ou assume esse posicionamento, ou assume aquelas situações que essa pessoa inicialmente estava seguindo e essa segunda pessoa passa a seguir, nós percebemos como se tivesse mesmo então vinculada e eu quisesse seguir para a direita, seguir para a esquerda e eu não consigo. Por quê? Porque eu me vinculo tão intimamente com os sentimentos, com as ações dessa outra pessoa, é como se eu estivesse vivendo a vida dessa outra pessoa e sequer percebo o que está acontecendo, sequer eu tenho noção de que isso está afetando intimamente a minha vida. Então a gente, nesses casos, diz que essa pessoa foi tomada pelo sistema para assumir o lugar ou o papel de outra pessoa, para que esse sistema funcione, para que esse sistema continue essa sequência. Então eu assumindo o papel daquela outra pessoa, por fidelidade e amor ao meu sistema, aos meus familiares, ao meu clã, eu acabo assumindo então o papel de alguém que foi
excluído muitas vezes, eu acabo assumindo um papel de alguém que não pôde ter força, ter expressão dentro do sistema. Então eu acabo representando também alguém excluído, eu acabo representando esse papel dentro do meu sistema onde existem conflitos, desarmonias, e eu acabo não experimentando o meu relacionamento como eu gostaria de experimentar. E que isso fique muito claro, né? Porque quando eu percebo essa situação, né, de estar repetindo padrões, né, nesses meus relacionamentos ao longo da minha vida, isso fique muito claro, isso é totalmente inconsciente e involuntário, é um vínculo que surge, né, dentro dos vários sistemas aos quais nós pertencemos, e isso surge e evidencia-se muito nos nossos relacionamentos. Então, quando eu observo tudo isso, né, eu observo que esses meus vínculos, eles eram totalmente inconscientes. E nós, quando nós estamos fazendo esse papel, acreditamos que estamos fazendo as nossas próprias escolhas, que as nossas escolhas são aleatórias. Mas isso já ficou muito evidente que nós não estamos fazendo escolhas tão aleatórias assim. Nós estamos muito mais vinculados do que imaginamos. Então, olhar para tudo isso e perceber já é um bom caminho. E quando eu percebo isso nitidamente, é quando eu quero tomar uma direção na minha vida. Eu quero, por exemplo, virar, né, para minha direita, eu quero virar para minha esquerda, eu quero seguir para alguma direção e eu não consigo, e eu estou presa, e eu estou limitada. A sensação de limitação e de bloqueio, ela começa a tomar conta da minha vida e eu não consigo me desvencilhar, eu não consigo me desligar disso de qualquer outra maneira. Então, para elucidar melhor, para trazer uma clareza melhor de como isso funciona, é como se isso fosse um ímã. Então, para onde o ímã me movimenta, eu também me movimento. E eu acabo atraindo, porque se eu estou sob essa influência desse ímã, eu também me transformo num ímã. E eu acabo, por ressonância, né, atraindo pessoas que estão vibrando e que servem nesse momento ao meu sistema. Então, para que essa fidelidade do meu sistema, a qual eu estou vinculada, para que ela possa ter continuidade, para que ela possa seguir esse processo de fidelidade oculta, eu preciso atrair para o meu campo alguém que possa fazer esse papel e eu possa repetir esses padrões. Então, a hora que eu encontro um parceiro, eu vou estar encontrando uma pessoa que também está sendo fiel ao meu sistema. E isso, então, essa conexão, esse vínculo, chama, né, fidelidade oculta e inconsciente, e cada vez mais nós vamos nos emaranhando, né, gerando mais situações para que isso ganhe essa força suficiente e siga, né, dando continuidade a tudo isso que tem acontecido no meu sistema. Desse modo, ao tomar consciência e trabalhar com esses métodos que possam liberar, né, dessa repetição de padrões, e que isso causa muitos conflitos, quando eu posso acessar esses métodos, quando eu posso olhar para tudo isso de uma maneira muito mais consciente, muito mais tranquila, mais centrada,
isso vai gerando, né, dentro do sistema uma modificação, isso vai trazendo uma transformação. E isso nós vamos ver também o que é possível fazer, né, já nesse primeiro momento, esse primeiro contato que você está tendo com essa informação, o que eu já posso fazer? E você deve então estar se perguntando: e o que isso pode me ajudar? E o que isso vai trazer de benefício para a minha vida? O que de alguma maneira isso pode me impactar? Tudo isso que eu estou dizendo a vocês tem um impacto muito grande nas nossas vidas, e isso vai ter, quando você olhar para isso e você trabalhar tudo isso, essa liberação desses padrões repetitivos, vai trazer por consequência e vai de encontro a uma boa solução. Então a consequência disso é ir ao encontro de uma boa solução. E ao se liberar também, nós conseguimos, né? Eu estando liberada, eu estando vivendo a minha própria vida, eu vou liberar isso para as gerações futuras, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos. Então eu assumo a responsabilidade de olhar para tudo aquilo que não estava sendo visto pelo meu sistema. Então não há mais a necessidade de se repetir esses padrões, pois aquela situação que está também a serviço da vida, que está a serviço do sistema, de algum modo, tudo isso que está acontecendo comigo, com o meu sistema, ele também está a serviço. E de algum modo, ao dar lugar, né, a tudo isso que estava acontecendo e que estava oculto, honrando com amor, tudo isso encontra um ponto de paz, encontra um ponto de equilíbrio. E nesse momento, quando eu encontro esse ponto de paz, eu posso seguir a minha própria vida, eu posso me liberar de tudo aquilo que eu estava carregando e não preciso mais. E para trazer de uma maneira muito prática, eu vou trazer alguns exemplos que mostram o que acontece com as pessoas, quais são esses padrões de repetição, esses padrões repetitivos que acontecem nos nossos relacionamentos, que vão passando de geração para geração. Isso vai acontecendo continuamente e a gente não observa no primeiro momento. Apenas quando eu começo a tomar consciência de que alguma coisa está acontecendo no meu sistema, é que eu vejo essa repetição de padrões. E isso acontece muito. Eu estou, assim, muito convicta de que isso acontece tantas vezes, e não é apenas uma situação, várias situações se repetem. É que a gente às vezes não se atenta para tudo isso. E então, uma das questões que já observei nos relacionamentos é a repetição de vários parceiros, né? O pai, a mãe. A minha mãe teve vários parceiros, tem muitos relatos assim, a minha mãe teve vários parceiros. Quando eu era criança, ela foi casada com vários homens, morou junto com vários homens, e quando eu era criança, eu não gostava daquilo. E agora eu estou me vendo fazendo as mesmas coisas, repetindo as mesmas coisas que a minha mãe fazia. Eu já estou, por exemplo, no 10º relacionamento, né? Morei junto com 2,
casei com um, então assim, são vários relacionamentos em tão pouco tempo. Fico com um essa noite, fico com outro outra noite. Então assim, são muitos relacionamentos e são relacionamentos com vínculo. Então, se você for observar, aqueles padrões que antes eram rejeitados acabam se repetindo, porque precisa ser visto, olhar para tudo isso, por que isso está a serviço daquele sistema. Uma outra situação que a gente consegue observar, o meu pai teve vários amantes, e aí a pessoa se vê repetindo esses padrões. Eu também tenho um amante, eu tenho vários parceiros. Então a gente começa a observar que o padrão que o pai já estava repetindo, a mãe já estava repetindo, agora esse filho, essa filha passa a repetir também. Uma outra situação muito comum é relatado por muitas pessoas, e esse caso específico ficou muito evidente. A pessoa disse assim: os meus avós maternos se separaram, a minha mãe e meu pai, eles se separaram, e agora eu me separei. Nossa, isso parece uma maldição na minha vida. Parece que todos da minha família se separam, né? Eu consigo observar isso muito nitidamente. São situações que evidenciam com muita facilidade essa repetição de padrões, né? Então, fiquem atentos. O que está acontecendo comigo, né? O que acontece quando eu observo tudo isso? Uma outra repetição de padrão muito comum é: eu não me relaciono com ninguém, eu estou sozinha. A minha mãe se separou e nunca mais se relacionou. Uma outra questão que geralmente as pessoas relatam, e eu vou trazer vários exemplos e depois eu vou trazer um específico, a minha tia nunca namorou, a minha tia ficou sozinha. A minha família, muitos da minha família não se casaram. A minha família, ela é feita de pessoas que se relacionam, têm filhos, não se casam, ou então eu tenho 2, 3 tios que não se casaram, e eu e meu irmão também, nós não nos casamos. Então você começa a ver que aquela família possui um padrão que se repete. Eles não se conectam, eles não se entrelaçam, né? Então, às vezes tem um filho aqui, outro, né? Apenas para a vida seguir adiante. Muitas famílias sequer isso acontece. Muitas famílias, elas se acabam porque não conseguem nem ter esses filhos para seguir adiante. Então, olhar para tudo isso é às vezes muito doloroso, né? Mas isso é necessário para que você possa viver e experimentar a sua própria vida. Uma outra questão é: meus irmãos todos se separaram e meu relacionamento está por um fio. Gente, se todos da família, né, todos os irmãos se separaram, por que só eu vou ficar casado? É como se eu tivesse a obrigação de seguir essa fidelidade inconsciente. Então, eu sigo esse padrão. Uma outra situação é quando alguém da família faz voto de castidade. Então, essa pessoa não se relaciona. É algo tão forte que as pessoas, a geração seguinte, ela começa também a seguir essa fidelidade. E se a gente for analisar a causa disso, tem várias situações que podem causar, né, essa situação. Mas, de um modo geral, né, nós conseguimos observar todas essas repetições. E um caso específico que eu quero trazer para vocês foi de uma pessoa que disse assim: o meu pai tem vários filhos, não sei nem quantos filhos o meu pai teve com vários relacionamentos distintos. A minha mãe teve 3 filhos, um com cada pai diferente. E agora eu tenho um filho do primeiro relacionamento, tenho 2 filhos do segundo relacionamento e eu estou no terceiro relacionamento. A princípio você olha e fala assim, né, o que isso tem de relação
A pessoa nem percebeu que ela estava sendo fiel. E a hora que ela se assusta, ela fala, meu Deus, eu estou sendo igualzinho. Tudo aquilo que eu não queria, eu acabei repetindo. Então, nesse primeiro momento, isso causa um impacto muito grande. Tomar consciência do que está acontecendo na minha vida e o que eu estou fazendo, e mais ainda, imaginar que eu não estou conseguindo ser eu mesma, seguir a minha própria vida. Ela estava, naquele momento, apenas repetindo a vida dos pais. Ela estava apenas olhando para tudo aquilo que estava sendo excluído da família. E tem alguns casos muito emblemáticos, né? Que as pessoas até dizem assim, a minha família é única. A minha mãe foi abusada, eu fui abusada e agora minha filha foi abusada. São dores muito profundas e uma dor de repetição que isso implica diretamente nos relacionamentos. São traumas vívidos, são situações que as pessoas se fecham para os relacionamentos, elas acabam se limitando muito para os relacionamentos e ninguém sabe o que acontece com essas pessoas, né? Uma pessoa às vezes não fala para ninguém e aquilo se repete, ou outras pessoas dizem e aquilo se repete. Então, a mesma situação pode acontecer com duas pessoas distintas, mas para uma a dor é muito mais profunda do que para outra. Mas por que eu segui essa fidelidade e a minha irmã não? Por que somente eu experimentei isso e, sei lá, o meu irmão não? Porque o que me impacta pode não impactar você. O que causa uma dor e sofrimento em mim pode ser para você muito natural. Então vai muito de que trauma isso ficou gravado no seu consciente e inconsciente. E não é raro nós encontrarmos, né, pessoas durante as sessões e ela dizer assim, imagine, isso de jeito nenhum está acontecendo comigo, de maneira alguma. Acha que isso é uma repetição de padrões, né? Comece a perceber o que está acontecendo com você. E para essas pessoas, eu digo isso, perceba o que está acontecendo com você. Porque quando isso fica evidenciado, né, pela primeira, segunda, quando acontece isso na terceira geração, isso fica muito mais claro. Então, isso acontece num primeiro momento, isso acontece num segundo momento e as pessoas nem percebem. Quando isso acontece pela terceira vez, na terceira geração, isso fica mais claro. Então, se você observou que isso está acontecendo num primeiro momento, né, uma única repetição, se você não tem relatos, já olhe para isso. Não permita que isso fique muito maior do que já está. Então você agora tem a responsabilidade de olhar para tudo isso. E uma outra situação que as pessoas comentam, elas dizem assim, nossa, Ká, mas isso é muito, mas muito difícil de fazer, né? Liberar tudo isso, sair desse padrão de repetição, é muito difícil, né? E o que eu tenho para dizer é, por mais desafiante que isso seja, que isso possa parecer, comece agora. Dê o primeiro passo, né? Evite que muitos outros emaranhamentos surjam depois na sua vida. Quando eu dou o primeiro passo, quando eu decido por fazer algo diferente, eu já começo a me liberar desses emaranhamentos e outros tantos deixam de existir. Coisas que poderiam surgir muito depois, eles dão espaço, né? E ainda pode acontecer de você falar assim, nossa, mas eu tô tão confusa, cara, eu nem sei por onde começar, o que eu faço agora, né? Sempre é um passo depois do outro. E esse, né, é um passo de cada vez.
E esse primeiro passo, e esse primeiro momento é estar no centro da sua vida, é estar no centro de comando da sua vida, é permitir que você viva a sua própria vida e não mais a vida de outras pessoas. Mesmo que você as ame, mesmo que essas pessoas signifiquem muito a você, não estamos deixando de amá-las quando nós estamos vivendo a nossa própria vida. Pelo contrário, nós honramos essas pessoas, nós vivemos e recebemos essa vida que veio de todos eles e vamos fazer coisas boas da nossa própria vida. Então, eu tenho a dizer que quando eu olhei isso pela primeira vez, isso de alguma maneira me impactou muito, de saber que eu não estava efetivamente olhando da maneira que eu precisava olhar, com o amor que eu precisava olhar. E muitas pessoas acreditam equivocadamente que para limpar essas memórias, para limpar esses bloqueios e essas limitações, a gente precise, como se fosse num passe de mágica, né? Dar aquele passe de mágica e a gente, né? Estou aqui, pronta, liberada. Ou então que a gente tome um banho, né? Vou lá, vou tomar um banho, vou sair limpinha, ressignificada e estou livre desses padrões repetitivos, como se as coisas acontecessem muito despretensiosamente. Mas não é bem assim. As coisas, elas não vão acontecer dessa maneira mágica, como muitas pessoas acreditam. Essas fidelidades, elas estão a serviço da vida. E elas estão aí para nos mostrar algo que antes eu não podia ver. E elas servem a um propósito. Então, eu preciso olhar. E isso existe de uma maneira adequada, né? Eu preciso olhar. E eu preciso olhar de um modo adequado. Eu preciso olhar com amor. Eu preciso observar isso tudo como como se apresenta, como é de uma maneira única, né? Que eu olho para isso, eu tomo isso no meu coração, eu sinto isso com amor, com muito amor, e é com uma gratidão que eu agradeço por isso ter servido para que eu chegasse nesse momento, nesse ponto de solução. E eu gosto de dizer isso e eu posso também dizer isso com muita propriedade, né? Que a constelação familiar, ela desempenha um lugar muito especial para mim. Ela desempenha um papel muito especial na minha vida e ela proporcionou que eu pudesse experimentar e ver a vida de uma nova perspectiva. Eu posso olhar para a minha vida e para a vida de todas as pessoas que eu tenho atendido ao longo dessa minha jornada como terapeuta. Eu posso observar a transformação na vida dessas pessoas, que a constelação, ela proporciona um olhar respeitoso, ela proporciona atitudes, ações assertivas, né, de que eu olho para todas essas histórias, de todos os meus antepassados, de todos os excluídos, de todas as pessoas que fazem parte da minha vida, eu posso olhar para todos com amor. E eu vou e me coloco no lugar certo, no lugar de centro, de comando da minha vida, sem a necessidade de seguir essa fidelidade, sem a necessidade de ser fiel a tudo isso que estava oculto antes e que antes eu não podia ver e que antes eu não podia olhar e que antes eu não podia perceber, mas agora eu posso.
Agora, desse lugar de centro, eu posso olhar, eu posso sentir, eu posso perceber qual é o meu primeiro passo, qual é o lugar certo para mim, né? O que eu quero para minha vida, o que me faz bem. E me perguntam se há alguma coisa que se possa ser feito nesse momento para dar início a esse lindo processo, né, de descobrimento, nesse lindo processo, nesse lindo caminhar com a própria vida, né? E como que eu posso fazer isso? Então, eu vou pedir para vocês, né, aqueles que estiverem dispostos a dar esse primeiro passo, porque isso é um primeiro passo. Eu sei que muitos outros vão surgir, mas só se começa dando o primeiro. Só se lança as mudanças aquele que está disposto a se lançar nesse grande desafio. E eu admiro muito as pessoas que estão disponíveis a se transformarem, a se lançarem nesse mundo de mudanças, e isso requer coragem. Então, para aqueles que nesse momento estão imbuídos de coragem, que estão, né, envoltos dessa coragem, vou pedir para vocês entrarem em contato com esse eu interno, com essa resposta interna, com essa presença interna que nós temos, todos nós temos. Se nós pararmos e perguntarmos para nós, essa intuição que nos guia, que nos move, isso tem um significado. Então, entre em contato com esse eu interno seu. Inspire e solte. E observe se é possível reconhecer essa fidelidade de padrões que está atuando dentro do seu campo de relacionamentos, dentro do seu próprio sistema. É possível reconhecer? Se pergunte. Há algo que está se repetindo e eu não estava vendo? Há algo que estava acontecendo dentro do meu sistema, né, algo oculto que está aqui presente? Percebam que eu observei se estava algo, se está algo e se eu permaneço ainda vinculado. Eu estou vinculada a algum padrão? Isso às vezes precisa de um tempo. Não é uma única vez que você vai se perguntar e vai ter a resposta. Você precisa acessar a sua intimidade, o seu estado de presença. E quando você está nesse estado de presença, as respostas surgem. E se for possível nesse momento, pode ser que não seja, mas se foi possível nesse momento, você visualizar que existe algo, uma fidelidade oculta inconsciente, se perceba bem pequena, se visualize bem pequenininha, e diga: eu sou muito pequena diante de tudo isso. Eu sou muito pequena diante de tudo isso. E eu deixo com todos vocês o que é de vocês. E isso já começa a proporcionar um alívio muito grande. E quando isso for possível, experimentar esse alívio, agradeça pela oportunidade. Quando você se coloca nessa posição de muito pequena, de humilde, sem intenções, porque pode ser que não seja o momento para fazer essa liberação agora, pode ser que você apenas esteja sendo trabalhada. Se permita que o seu próprio sistema, aos poucos, vá fazendo essa liberação, vá devolvendo você para o seu lugar.
aos poucos, sem pressa, sem intenção, sem expectativas. Aos poucos, experimente esse alívio, esse ponto de paz, esse ponto de luz. Perceba, né, essa ressonância com esse momento. E eu espero que de algum modo alguma coisa tenha tocado você nesse momento e tenha servido para que você acesse o seu centramento, o seu ponto de equilíbrio, o seu lugar no seu sistema. E eu vejo você no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.